Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, nesta live, nessa nova série do ICO, falando hoje sobre pandemia e pós-pandemia, o que é realmente importante. Eu sou Irene Azevedo, eu estou responsável pela prática de transição de ICO, que é uma prática de transição de carreira para C-Level, da LHH. Resumidamente, a LHH é uma empresa que ajuda as organizações a desenvolverem melhores carreiras, melhores líderes e melhores negócios, consequentemente. Então, dentro desse escopo, o ICO é uma das nossas soluções. E hoje é um prazer imenso estar aqui com duas pessoas bastante respeitáveis e queridos amigos também. Estou falando do Fernando Alves, sócio-presidente da PwC, e Milton Beck, diretor sênior da América Latina do LinkedIn. E estamos na plataforma do LinkedIn, né, Milton? Sei. Para começar, eu queria que tanto o Fernando quanto o Milton se apresentassem, contassem um pouquinho do negócio deles, para depois a gente começar. E para vocês que estão aqui nessa live, podem fazer perguntas, e eu estarei, junto com o Rafael, fazendo uma curadoria dessas perguntas e vou colocando na medida do possível. Tá bom? Então, Milton e Fernando, decidam quem vai falar primeiro. O Milton, que tem uma área de atuação maior do que a minha, que é a América Latina. Bom, eu posso falar primeiro, não por isso, mas para não ser um motivo de polêmica, né? Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Irene. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de poder conversar com vocês. Espero que possa ser útil para todo mundo, que seja leve, né? Numa segunda-feira à noite não pode ser muito pesado, né? Já é segunda-feira e não é fácil, né? Então, espero que seja divertido e que tenha alguma utilidade para a audiência aqui, né? Vou me apresentar primeiro. Então, como a Irene falou, meu nome é Milton Beck, eu sou diretor-geral do LinkedIn para a América Latina, sou engenheiro de formação, administrador também, e trabalhei por 13 anos na Microsoft antes de entrar no LinkedIn. No LinkedIn estou desde o começo, então eu comecei a operação junto com um colega, Oswaldo Barbosa, a gente começou a operação em 2012, e estou falando um pouquinho só sobre o LinkedIn, para colocar todo mundo na mesma página. O LinkedIn é uma empresa que acabou de completar 17 anos, é uma empresa relativamente nova, diferente da PwC, né, que eu estava conversando com o Fernando aqui, que é uma empresa centenária. Nós somos uma empresa bastante nova, que se originou no Vale do Silício, presente hoje na grande maioria dos países, inclusive na China, né, a única rede social que está presente na China. E a gente começou em 2012 aqui no Brasil, com 5 milhões de usuários, e temos, desde então, crescido em torno de 100 mil novos usuários todas as semanas. Então, hoje a gente está com 43 milhões de usuários no Brasil, 100 milhões na América Latina. E para que serve? Então, em 2 minutos, para que serve o LinkedIn, né? Então, o LinkedIn ele tem duas propostas de valor. Uma proposta de valor para os usuários, que é basicamente serem mais produtivos e bem-sucedidos nas suas carreiras profissionais. Então, eles usam o LinkedIn para se mostrarem o seu perfil, mostrarem quem eles são profissionalmente, academicamente, acessar informações gerais, acessar informações sobre outros profissionais, sobre empresas, fazerem networking, verem vagas que eventualmente estejam abertas na plataforma, conhecerem colegas e assim por diante. Então, o LinkedIn é muito útil para os profissionais e isso faz com que eles estejam presentes na rede. Mas o fato da gente ter 43 milhões de usuários na rede acessando com frequência faz com que o LinkedIn também seja muito útil para as empresas, que é onde principalmente a gente monetiza. Então, as empresas usam o LinkedIn para recrutar melhor, para treinar seus usuários. Nós temos seus funcionários, nós temos uma área de learning, né, de treinamento pela plataforma. Usam o LinkedIn para fazer pesquisa de clima, para fazer publicidade online, para fazer vendas online. Então, é uma plataforma bastante ampla que tem crescido bastante. Então, essa é a apresentação que eu queria só começar explicando um pouquinho quem eu sou e o que faz o LinkedIn. Muito bem, Milton. Eu vou te dizer que a gente, nos nossos programas de transição, deixa disponível para todo mundo que está em transição o LinkedIn Learning, para que as pessoas possam realmente se atualizar e aproveitar o período enquanto elas estão em transição.
Muito bem, Fernando, agora eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre o negócio. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite da LHH, agradecer a presença do Milton. E, embora tenha apenas 17 anos, já é tão relevante quanto muitos negócios que são centenários, até mais, o que é uma marca dos tempos modernos. A PwC, como o Milton já referiu, é uma organização centenária, ela existe desde 1849 na Inglaterra, apareceu com a consolidação da Revolução Industrial e com a necessidade das empresas submeterem as suas prestações de contas à validação de terceiros. E ela foi fundada por dois proeminentes financistas da Inglaterra, um chamava-se Price e o outro chamava Waterhouse. Em 1999, nós fizemos uma fusão com a Coopers e ficamos, então, PricewaterhouseCoopers e agora, basicamente, PwC. Nós chegamos no Brasil em 1915 e, desde então, nós estamos aqui. E, portanto, eu acho que, para nós, essa não é a primeira crise. Na verdade, se nós olharmos a história da PwC no Brasil, ela é, na verdade, uma crônica de superação de crises, porque nós sobrevivemos a todas que aqui passaram e, portanto, nós temos confiança que vamos superar essa também. A PwC é um negócio, uma organização que nós nos definimos como uma organização de conhecimento. Ela reúne profissionais especializados que aportam soluções para os problemas complexos dos nossos clientes. Então, num certo sentido, a gente produtifica, digamos assim, a inteligência, a especialização e a criatividade das nossas pessoas. Nós atuamos em 4 negócios. O negócio mais conhecido é o negócio de auditoria e asseguração. Ele representa 36%, 37% do nosso faturamento total, embora seja um negócio mais, digamos assim, mais conhecido e que define parte da nossa reputação. E temos outros 3 negócios que compõem o que nós chamamos de disciplinas consultativas. Um negócio de consultoria tributária e societária, um negócio de consultoria de gestão e um negócio que nós chamamos de assessoria em transações, que cuida da parte de M&A, avaliação de empresas, privatizações, etc. Então, essa é mais ou menos a lógica da PwC e nós estamos atuando em basicamente todo o mundo e somos, no nosso ramo específico, também a mais velha empresa de auditoria e consultoria do mundo. Muito obrigada, Fernanda. O tema do nossa live é pandemia, pós-pandemia, o que é realmente importante. Para responder essa pergunta, eu quero complementar essa pergunta com uma pergunta que o Segundino fez, que foi o que está tirando o sono de vocês? Então, o que é realmente importante e o que está tirando o sono de vocês. Então, deixo agora para vocês responderem. Quer começar, Fernando? Você, quer dizer, nós estamos olhando, só para dar um pouco de contexto, nós estamos olhando essa circunstância dentro de 2 perspectivas. Uma perspectiva é aquela ligada ao enfrentamento da crise. O que nós temos feito para enfrentar a crise, como é que nós temos feito, o que nós temos aprendido, enfim. E a segunda dimensão é como é que nós enxergamos o pós-crise. Em todas as 2 dimensões, eu tenho preocupações que me tiram o sono. Então, eu acho que, num primeiro momento da instalação da crise, a minha primeira preocupação como gestor era a proteção das nossas pessoas. Nós estamos falando de uma empresa que atua em praticamente todo o país, nós temos 20 escritórios, viajamos bastante e tudo isso abruptamente foi interrompido para que nós pudéssemos interagirmos com centenas e centenas de clientes. Então, nós decidimos 2 coisas. Ninguém viaja e vamos ficar todos virtuais. E isso não necessariamente é simples, porque até dependendo do teu cliente, a realidade da percepção da pandemia é uma, não todos têm a maturidade tecnológica que nós temos. Então, a primeira dimensão de preocupação foi aquela ligada à proteção das nossas pessoas. A segunda é a tentativa, que tem a ver com pós-crise, a tentativa de entender o que vai, na verdade, o que vai acontecer nesse pós-crise. Quais são as tendências que vão se transformar em fato concreto. O que nós temos que fazer para nos pré-posicionar. Isso também tem nos trazido alguma preocupação.
porque nós, como somos uma entidade que atua em variadas dimensões, cada uma das dimensões tem para cada uma das dimensões tem uma repercussão mais específica. Então, eu diria, para resumir, a primeira foi a proteção das pessoas, e aí tem todo um quadro de enfrentamento da crise que passa por liderar a gestão, o enfrentamento da crise, proteger as pessoas, a ter prontidão para servir nossos clientes, a superar e a enfrentar a crise, e proteger a saúde financeira da firma e aprender. Na dimensão do pós-crise, a gente tem feito um conjunto de leituras do que pode vir a ser o mundo, que eu posso detalhar mais adiante, e, portanto, o esforço aí é em fazer com que a gente possa pensar no que vai ser o mundo de amanhã para se pré-posicionar. Isso não necessariamente é fácil, dado que o ambiente ainda está muito volátil. Eu posso complementar, então, Irene, se você me permitir, do meu lado aqui. Você perguntou sobre sono, né? Eu até durmo bem, te falar a verdade, assim, mas mas assim, as preocupações são muito parecidas com as expostas pelo Fernando, né? Então, tem 3 pilares, vamos dizer, de preocupação. Uma delas é com os usuários. Então, nós temos 43 milhões de usuários no Brasil. Uma grande parte desses usuários depende muito do LinkedIn para estabelecer seus contatos de negócio, para buscar novas oportunidades de carreira, Então, tem muito questionamento sobre como eu me posiciono agora que eu estou desempregado, eventualmente. Como eu me posiciono que eu não estou feliz no meu emprego, eu tenho um risco de perder o emprego. Eu não sei se quando eu voltar desse período de home office, a minha empresa vai estar no mesmo lugar que ela estava antes de eu sair, né? Então, aí tem uma preocupação bastante grande em prestar serviço para os nossos usuários, que são talvez 75% dos profissionais do Brasil, né? Tem um lado também importante dos funcionários. A gente quer que eles estejam em segurança, eles e suas famílias, segurança física e psicológica, né? Então, não só pelo lado da saúde em si, per se, né? Mas de estarem mentalmente sãos, né? E podendo lidar com toda essa ansiedade e turbulência da melhor forma possível. E, por fim, com os acionistas, stakeholders da empresa, né? Então, a gente tem esses 3 pilares de preocupação e nenhum deles é simples, tá? Então, nos 3 tem desafios importantes, e eu acho que o que causa mais a ansiedade, vamos dizer, e a perda de sono está relacionada com viver uma coisa que ninguém nunca viveu, e a história normalmente não está ajudando a você fazer predições sobre o médio e longo prazo, né? Então, um dia você vê que a curva de retomada vai ser em U, no outro dia vai ser em V, depois volta para U, depois volta para V, e cada economista tem a sua teoria, e aí chega a teoria dizendo que vai ser o formato do símbolo da Nike, que eu nem sabia que o símbolo da Nike era um formato de recuperação de economia, eu aprendi recentemente isso aqui. Então, dependendo de como a economia vai retornar, e se retornar, né, as empresas vão ter que agir de formas diferentes, né? E é bem desafiador, Irene, porque além dos problemas da empresa, né, em si, de como você vai trabalhar nesses 3 pilares, cada um tem seus problemas pessoais, tem a família, está trabalhando de casa, então ninguém está isento, né, dessas ansiedades, independente da posição que você está na empresa, né? Desde a pessoa que está com um cargo mais simples até os cargos mais importantes da empresa, todo mundo está fazendo um período difícil, de transição difícil, né? Então, tem muita coisa para tirar o sono, né? É engraçado, porque esse período ele traz à tona, traz à consciência algo que a gente sempre soube, só que hoje ele está ao cubo. Ou seja, que o futuro era incerto, todo mundo sabe, né? Porque você não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã. Mas agora ele está na consciência, a gente não sabe. A gente sempre soube que a gente não tem controle de nada, mas agora a gente tem a consciência plena de que a gente não tem controle de nada. E é isso que angustia e que muitas vezes tira o sono das pessoas, né? Agora tem uma pergunta que o Telmo fez, ele fez para o Milton, mas eu quero ver também, eu quero ouvir o Fernando, que é o seguinte: neste novo normal, quais são as tendências para os novos profissionais referentes a soft skills e as características imprescindíveis para o pós-pandemia? Como é que você vê isso? Eu quero que o Fernando também me diga como é que ele vê isso.
Tá? Então, a gente tem falado bastante agora sobre as soft skills, né, Irene? Então, virou meio uma tendência falar sobre a importância das soft skills, o que não exclui a importância de ter as hard skills, né? É lógico, Então, evidente. então não adianta se basear somente em soft skills, mas o que fica mais prevalente hoje, eu acho que são coisas que a gente vê no dia a dia. Então, resiliência é uma soft skill muito importante. Você tem que lidar com um ambiente duro, tem que aguentar, tem que criar casca, né? Porque realmente não está fácil, você está lidando com pessoas estressadas no dia inteiro, tá? Então, resiliência é uma das características que as pesquisas mostram e que o dia a dia tem mostrado como muito importante, né? A criatividade é uma outra característica importante que se espera porque você não tem as respostas prontas, você vai ter que inventar às vezes soluções para problemas que nunca foram apresentados antes, né? Capacidade de persuasão, essa sempre tem, né? Você poder, capacidade de influenciar, de persuadir pessoas, persuadir no bom sentido, né? Não no sentido de enganar, mas no sentido de fazer pessoas acreditarem nos seus pontos de vista e irem para o seu lado, né? Adaptabilidade a ambientes e modelos distintos, então é uma quarta característica bastante importante. E eu acho que uma quinta, só para citar uma outra, é essa capacidade de aprendizado constante, né? É uma habilidade que algumas pessoas têm de estarem sempre, o tempo todo aprendendo, né? Porque o que você sabia pré-pandemia talvez não seja tão útil agora, né? Então, tem modelos de negócio que devem mudar completamente. A gente está vendo, algumas coisas são óbvias, né? O aumento brutal de videoconferências, o aumento brutal de comércio eletrônico, o aumento brutal de entregas a domicílio, tem um monte de coisa que todo mundo está vendo no dia a dia, né? Isso está implicando em mudanças nos modelos de negócio e está fazendo com que pessoas tenham que ser mais criativas nas suas operações, né? Então, são várias habilidades interpessoais importantes e, só para complementar, muito dessas habilidades você não vai aprender na faculdade, você vai aprender com colegas, com a vivência e com cursos, tá? Então, o LinkedIn Learning, em particular, ele tem treinamento para todas essas habilidades, Irene. Então, para quem está assistindo aqui o painel e eventualmente tem acesso a LinkedIn Learning, dá para aprender tudo isso com cursos super bem curados que tem lá na plataforma. E é maravilhoso mesmo, eu vou endossar. Legal. Muito bem, Fernando, agora você. Olha, esse é um tema bastante central para a gente, porque nós somos uma organização centrada em pessoas. O nosso ativo são as nossas pessoas. Os nossos prédios são alugados, a gente praticamente não tem bens, ativos fixos. Então, a rigor, o nosso ativo essencial são as nossas pessoas. A primeira leitura que eu acho que é importante fazer é que os skills que nos trouxeram até aqui não serão aqueles que vão nos levar até o futuro. Essa necessidade de transformar-se, e, portanto, transformar a força de trabalho, eu acho que é um tema que vai ser central nas agendas de gestão no pós-crise. E aí, um tema decorrente disso é como é que se transforma essa força de trabalho. E eu acho que o Milton fez colocações de atributos que eu acho que são relevantes, e em adição dele, eu ressaltaria o tema da adaptabilidade. O mundo ele será cada vez mais volátil, cada vez mais impactado por mudanças, sejam elas aquelas causadas por disrupções tecnológicas, sejam elas aquelas causadas por um aumento da assimetria nesse ambiente pós-Covid, uma polarização. Tudo isso vai, revisão do que é o conceito de globalização, nós vamos ter que ser mais adaptativos. Eu também acho que uma questão central nessa dimensão de adaptabilidade é a capacidade de aprender, mas eu diria que, indo um pouco mais adiante, é aprender, desaprender e reaprender. É como se fosse um movimento constante, né? Eu estou sempre revisitando o meu skill set, aprendendo, desaprendendo aquilo que não tem muito sentido e reaprendendo. A outra dimensão que eu acho é entender liderança como um fenômeno situacional e fundamentalmente associado, portanto, à circunstância. E a circunstância e a capacidade que o líder tem de influenciar os demais numa direção qualquer. Portanto, o exercício da influência ele vai ser mais requerido do que alguns estilos, algumas teorias de liderança hoje que preconizam bastante o comando e controle.
E, finalmente, e no nosso caso a gente olha isso com bastante interesse, a questão da diversidade da força de trabalho. Uma força de trabalho diversa, ela é uma força de trabalho que traz para as empresas uma tremenda pluralidade. E é com essa pluralidade que você aporta soluções plurais para os clientes. Então, eu acho que a diversidade, e aí eu digo diversidade não apenas étnica, de origem, mas de classe social, de sexo, de orientação sexual, pessoas com deficiência, elas geram, quanto mais diversa a força de trabalho, mais plural é a força de trabalho, portanto, mais apta a compreender o mundo na sua acepção mais ampla. Eu acho que essas são dimensões, eu chamaria talvez de soft skills, que vão estar presentes. Alguém fez uma pergunta, só a guisa de conclusão, interessante, sobre que livros vocês leram e que recomendam como essencial para os dias atuais. Eu, em cima dessa pergunta, me permito sugerir um livro que, para mim, foi bastante interessante. É um livro chamado Range, de um sujeito chamado David Epstein. E esse é um livro que dá àqueles que não são tão técnicos quanto eu um certo alento. Esse Range é um livro onde o autor, que é um americano bastante profundo, ele faz um conjunto de pesquisas e mostra que, muitas vezes, e aí traz à tona o tema dos soft skills, a sua capacidade de reagir às circunstâncias, ela dita melhor o seu destino do que alguns imaginam. E ele faz um conjunto de pesquisas com pessoas que não imaginavam que teriam sucesso no mundo empresarial, por exemplo, pessoas que saíram das Forças Armadas Americanas e que, portanto, achavam que não tinham skills para trabalhar uma vez que estavam se aposentando. Ele mostrou que o senso de adaptabilidade, a capacidade de tomar decisões sob pressão, tudo isso oferecia para essas pessoas um extraordinário elenco de possibilidades. Então, eu acho um livro bastante interessante, que ele tem a ver com essa emergência de novos skills e tem a ver com esse mundo que se delineia, né? Range, de David Epstein. Esse é um livro que já está traduzido e já é vendido aqui no Brasil. Muito bem. Vou complementar com o livro O Poder do Agora, da Eckhart Tolle, que nunca foi tão verdade como esses tempos que nós estamos vivendo, né? O que nós temos é o hoje, essa é a certeza, é o agora, né? Como é que a gente faz o agora para construir um futuro? Então, assim, vale a pena também ler, porque é bastante interessante. Milton, quer complementar com alguma coisa ou não? Bom, já que todo mundo falou de livro, eu vou falar de livro também, né, Irene? Então, tá bom. Então... Né? Não vou ser o único que não vai falar de livro, né? Vai ficar feio para mim, né? Uhum. Tô brincando. Não, assim, eu tenho nessa época, o que a gente está vendo, né? Porque o mundo não é muito justo, né? Aliás, é muito pouco justo. A pandemia não está afetando igualmente todo mundo, ele afeta muito diferente as raças, afeta muito diferente as classes sociais, as pessoas, os impactos são muito desbalanceados, né? E então acho que tem um senso de que a justiça não está presente como ela deveria estar, né? E tem um livro que eu li que eu recomendo para todo mundo que eu posso, que chama Justiça, tá? Então do Michael Sandel, que é um professor de Harvard, e eu achei o livro impressionante, tá? Então assim ele coloca situações em que você tem que analisar o que é justo, o que não é justo, e ele vai te desconstruindo, tá? Então, você vai quebrando suas crenças à medida que você vai lendo o livro e te abre muito a cabeça para diversas formas de analisar a justiça sobre diversas teorias, diversas filosofias e diversas formas de pensar, né? Então, para quem tem sempre a certeza do que é certo e errado eu acho que é um bom livro para abrir um pouco os horizontes. Tá? Chama Justiça, Michael Sandel. Tá? Muito obrigada, ótimo. Então, já temos, o Rafael já escreveu aí, para vocês poderem anotar. Bom, agora tem uma pergunta do Peter, que ainda estamos falando ainda desses soft skills, e ele diz o seguinte: já estávamos no meio de uma revolução tecnológica antes do coronavírus. A crise veio acelerar a mudança de como as pessoas se relacionam e, principalmente, como trabalham. Né? Enormes mudanças, oportunidades surgem. Como se posicionar para capturar as oportunidades? Que mudanças de mindset serão fundamentais? Responda.
Pode, não, Bom, eu vou responder. A gente está vivendo esse processo agora, porque, como eu disse a você, uma organização de pessoas como a nossa tem que estar sempre se preparando para enfrentar as demandas dos clientes. Eu acho que tudo isso começa com a leitura do que é possível ser o mundo amanhã, para que a gente possa se direcionar de alguma maneira. Nós entendemos que o mundo de amanhã vai ser mais assimétrico, ou seja, mais desigual. Ele vai ser um mundo onde haverá mais concentração empresarial, novos oligopólios vão surgir, empresas vão desaparecer. Então, a gente vai viver um pouco a transformação do fato econômico, tal como ele se apresentava antes da pandemia. Uma outra dimensão, o que vai exigir, por exemplo, uma capacidade de você levar a empresa de um cenário para outro. A capacidade da empresa sobreviver à pandemia e se consolidar na pós-pandemia. A outra dimensão que eu acho que vai acontecer bastante é a mobilidade. A mobilidade vai diminuir, seja pela polarização, seja pelo recuo diante de viagens aéreas, e tudo isso vai produzir um impacto em determinados segmentos econômicos, em determinadas maneiras de fazer coisa. Uma outra questão que eu vejo que é bastante complexa, e acho que a gente já está conversando sobre ela, é o tema da disrupção tecnológica. Ela veio para ficar, a tecnologia era uma tendência que estava aí, ela vai ser acelerada, você vai ver a emergência de economia de plataforma, você vai ver a necessidade de você aumentar a proficiência digital da sua força de trabalho. Isso vai produzir também uma outra série de exclusões, porque profissões vão desaparecer, e, portanto, eu acho que isso tudo está no futuro, que a gente, ao fazer essa leitura de futuro, nós criamos a equação de para onde caminha a necessidade de aprendizado. Finalmente, eu acho que vai haver um crescimento da polarização, que destrói um pouco essa questão de globalização. Você vai ter relocalização de cadeia de suprimento. Por exemplo, o Japão já decidiu, a nível governamental, reduzir a dependência da China, tanto do ponto de vista de investimento quanto do ponto de vista de localização de fábricas. Eu acho que isso vai vir, essa luta pela hegemonia entre os americanos e os chineses vai se ampliar, sobretudo no espaço de tecnologia, que é o caso do 5G, por aí. E acho que a gente vai viver um mundo onde haverá uma erosão de confiança. A gente não confia nos políticos, não confia nas instituições, não confia na justiça. Isso vai fazer com que as organizações tenham que se comunicar de uma forma diferente. E provavelmente elas serão julgadas por outros quesitos, como é o caso de diversidade, meio ambiente, por aí vai. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente vê que o nosso espectro de informação ele tem que ser muito mais adaptativo, como nós estávamos referindo antes. E, portanto, eu acho que a leitura do futuro, ainda que imprecisa, ela nos dá alguma direção de para onde caminhar. E aí eu reforço a necessidade de nós, como pessoas, como empresa, estarmos constantemente aprendendo, desaprendendo, reaprendendo, sendo adaptativos, ampliando a diversidade como maneira de enfrentar esse mundo em transformação. Vou complementar, então, o Fernando falou super bem, Irene, então eu vou dar talvez olhar por uma outra lente aqui. Eu acho que o que eu estou vendo muito é que depende do tipo da empresa. Tem empresas que são muito tradicionais e que, para essas empresas, a mudança que está ocorrendo com a pandemia é simplesmente o fato das pessoas não estarem indo ao escritório, tá? Então, a grande mudança é o uso de videoconferência, uso de notebooks ao invés de desktops, uso de compartilhamento de informações, não fazer reuniões presenciais, ou seja, é uma mudança na dinâmica de como a empresa opera, sem uma mudança profunda na sua estrutura. Então, assim, eu sou um escritório de contabilidade, eu continuo fazendo, mas as pessoas não estão aqui, e as pessoas não têm um notebook, como elas vão fazer? Então, assim, é infraestrutura básica para a empresa operar. Esse é um nível de dor que eu acho que muitas empresas estão sofrendo, as mais tecnológicas menos, as mais tradicionais sentiram um baque, né? Agora, tem alguns segmentos de empresas que esses realmente estão sofrendo na carne, né? Então, você pegar o mundo dos hotéis, o mundo das companhias aéreas, algumas empresas que realmente têm que repensar um pouco seus modelos de negócio para ver como eles vão eventualmente ter clientes, né? Então, como eu vou conseguir manter uma operação no qual o meu problema não é mais as pessoas trabalharem de casa ou acessar o computador ou como eu vou fazer videoconferência, mas o meu produto já não está mais sendo tão bem aceito como ele era pré-pandemia, tá? Então, o nível de dor varia muito. Tem desde empresas que sofrem um pouquinho
empresas que estão indo super bem, né, com a pandemia. Você imagina se você é uma empresa que tem tecnologia de videoconferência, você está vendo o seu valor das suas ações disparando lá na Bolsa de Nova York, né? Agora, tem outras que realmente vão ter que repensar como vão operar. Então, eu acho que nesse momento aqui, quando a gente fala assim, o que vai acontecer, depende do setor que você está, né? Então, depende em que área você está, qual tipo se você é uma empresa mais ou menos adaptada à tecnologia, se você é uma empresa que realmente o que você vende é um produto, um serviço que não funciona bem com isolamento social. Então, assim, muitas incertezas, muitas dificuldades, e eu acho que tem gente que realmente agora está sem dormir, realmente, porque estão enfrentando cenários dificílimos, tá? Como nunca imaginaram que ia enfrentar, não é? Fernando conhece mais empresas do que eu, talvez, em função da própria abrangência da PwC, deve ter clientes de todos os tipos, em todas as áreas, e o nível de dor é muito diferente, né, Fernando? Exatamente. Eu acho que, só para complementar o que você coloca muito bem, o setor de mudar completamente, ele precisará de consolidações, ele vai rever a redução importante no número de viagens, sobretudo aquelas associadas a negócio. A médio prazo, eu acho que o turismo volta, mas talvez volte de uma forma diferente. O setor portanto, turismo, eventos, vai ser bastante impactado. Eu acho que o setor de medicina vai ser bastante impactado. Haviam barreiras voltadas para o exercício da telemedicina que agora já não existem. Eu acho que nós fizemos uma pesquisa a nível global recentemente, basicamente tentando decifrar o que seria o mundo em 2030 sob o ponto de vista de força de trabalho. E a conclusão que nós chegamos é que 30% dos postos hoje eles vão desaparecer pela emergência de tecnologia. Profissões vão desaparecer, postos de trabalho vão desaparecer, porque eles serão substituídos pelas possibilidades que a tecnologia nos traz. Eu me lembro bem, eu sou filho e irmão de médicos, e o meu irmão é um sujeito que já é bastante orientado à tecnologia, ele estava dizendo o seguinte: daqui a algum dia não vai existir mais aquele sujeito que ajudava o radiologista a ler a radiografia. Aquele sujeito está 30 anos fazendo aquilo, e ele é o que decide se a radiografia foi bem feita ou não, se você tira mais um ou não, e ele faz a triagem para o médico. Isso vai ser feito por um robô. Ele diz, por exemplo, que tem clínicas de oftalmologia nos Estados Unidos, onde o cara chega para fazer a cirurgia de catarata, que é uma cirurgia que requer alta precisão, e diz o seguinte: eu não quero ser operado por humanos, eu quero ser operado por um robô. Então, isso é uma mudança radical na concepção do que é medicina, do que é serviço médico. Então, eu acho que a gente vai viver um mundo bastante transformado e algumas profissões vão, juntamente com algum tipo de negócio, vão simplesmente desaparecer. Lamentavelmente. É isso mesmo. Mas, de qualquer maneira, a gente ainda vai depender de pessoas para tocarem os nossos negócios, né? E essas pessoas têm liderança. Como é que vocês, nesse momento, nesse período de incerteza, como é que vocês garantem que a liderança tenha comportamentos uniformes, né, daquilo que vocês querem, de acordo com a cultura? E como é que vocês acham, e aí vem uma pergunta de $1 milhão, como é que vocês acham que essa liderança vai voltar? E só complementando, quer dizer, como é que vocês acham que a liderança vai voltar? Como é que vocês garantem que ela tenha os comportamentos uniformes agora? E o Zé Roberto faz uma pergunta, e eu vou complementar com essa. Um dos pilares da inovação é a ampliação de troca de ideias entre pessoas. Como é que fica isso com a ampliação do home office? Como é que vocês garantem, então, eu estou falando da liderança, como é que ela garante que haja realmente essa troca de informação e de ideias e que haja realmente interação? Se quiser que eu comece, então, posso começar dessa vez? Pode. Irene, então, assim, esperar comportamentos uniformes é muito difícil, né? Então, assim, eu não tenho essa expectativa de que você tem um time de liderança que essas pessoas vão se comportar uniformemente. Eu acho que elas têm que se comportar de acordo com a cultura esperada que a empresa tem, né?
Então, é um guarda-chuva de valores que a empresa tem, e você espera que as pessoas e os líderes dessa organização, cada um com as suas características e peculiaridades, possam exercer sua liderança de acordo com o seu estilo, né? Mas sob esse guarda-chuva, né? Então, tem valores que são, para cada empresa tem os seus, né? Mas valores comuns de transparência, de justiça, de diversidade e outros que têm que ser mantidos. Então, assim, eu não espero uniformidade, mas espero conformidade com a cultura, tá? O que eu tenho visto é que nesse cenário aqui, o que está mudando, se você pegar e trazer um pouco mais para o dia a dia, né? Quando as pessoas trabalhavam sob as vistas e supervisão do chefe direto, bem próximo, né? O fato dele estar próximo ao chefe, estar lá cumprindo as 9 horas no trabalho, cumpria já uma parte do trabalho desse profissional, né? Eu estou aqui, estou disponível, então isso aqui já vale como uma parte do que eu estou sendo pago, né? Agora, na hora que ele vai para casa e ninguém está sabendo se ele está trabalhando, se ele está lavando a entrega do supermercado, ele passa a ter uma cobrança diferente. Ele passa a ser cobrado por entrega de deliveries, né? Por projetos, por o que ele está realmente fazendo e menos pelas horas trabalhadas, né? Então, eu acho que a liderança vai ser uma liderança que caminha para ser uma liderança mais transparente. Então, eu acho que muitas das coisas que ficavam escondidas, que não eram ditas, elas vão passar a ser ditas com mais frequência, tá? Então, uma relação mais transparente entre líderes e liderados. Eu acho que uma cobrança cada vez maior por projetos e entregas e menos por quantas horas e qual horário você está ficando na frente do computador ou da sua prancheta, isso aqui vai ocorrer também. Eu acho que vai ser uma liderança nesse período que eu estou vendo, eu não sei quanto tempo vai durar isso aqui, mas eu acho que pelo curto e médio prazo, eu acho que vai haver um foco em projetos importantes para a empresa, tá? Projetos que sejam desejados, mas não core, vão ser deixados num segundo plano, tá? Então, eu acho que cada vez mais os líderes vão focar naquilo que realmente importa, e aquilo lá que é bacana de ter, mas não tão importante, não vai ser feito. Eu acho que nesse curto, médio prazo vai ser uma liderança muito mais objetiva, muito mais pragmática, muito mais direta, menos, vamos falar assim, menos superficialidades, estão indo mais direto ao que realmente importa, tá? Então, esse é o que eu estou vendo no momento de crise. Talvez é o que o Fernando falou um pouco sobre command and control, né? Talvez não seja tão na moda hoje em dia, mas em alguns momentos, quando você tem uma crise, um pouco de command and control às vezes é importante também, tá? Então, eu acho que você vai ver vários estilos de liderança trabalhando simultaneamente. Então, um estilo mais participativo, um estilo de mais confiança no funcionário, mas também um estilo que às vezes não tem como perguntar para todo mundo e ser extremamente democrata, tá? Então, acho que vai ter horas que vai ter que falar, é assim e vamos em frente, né? E, na verdade, como é que você vai garantir que isso aconteça? Essa era a pergunta, né, o Milton? É assim, vocês têm algum mecanismo que possa olhar para essa liderança? Como é que vocês garantem que isso ocorra? Você está coberto de razão. Aliás, a liderança ela não pode tratar todo mundo igual. E nem tratar todo mundo igual, e em cada situação, voltamos à época que a gente, há muitos anos atrás, falava de liderança situacional, né? É isso aí. Uma hora você é mais participativo, outra hora você dá direção, outra hora você é mais acolhedor, e assim vai, de acordo com a situação, porque nós estamos vivendo em crise, então cada situação vai demandar uma maneira de agir. Mas a pergunta é, vocês têm mecanismos para garantir que esta liderança está sendo efetiva com os seus liderados? Eu vou responder rapidinho para deixar o Fernando complementar. Só falar Eu acho que uma das coisas que a gente usa muito são as pesquisas de clima, tá, Irene? Então, assim, a gente faz pesquisa de clima quinzenal para entender como que está o comportamento da empresa nesse instante, tá? Como se fosse um pulse, né? Um pulse quinzenal a gente está fazendo. A gente normalmente não faz com tanta frequência, tá? Mas a gente está fazendo um pulse quinzenal e onde tem mecanismos de feedback dos gerentes, onde os funcionários podem falar sobre como eles estão vendo a liderança em diversos níveis, tá? Desde a pessoa mais próxima a ele até os níveis executivos da organização. E eu acho que isso ajuda você a ter uma sensação de como isso aqui está indo, tá? E é claro, tem todos os mecanismos de
de checagem, né? Seja nas reuniões 1 para 1, seja nas reuniões dos times de liderança, nos feedbacks individuais e assim por diante, né? Mas eu vou deixar o Fernando complementar. Eu acho que o Milton tocou num ponto que eu acho que é por onde tudo começa, Irene, que é a questão do líder definir o foco. A palavra velha que nunca foi tão necessária. E liderar não é enganar, não é agradar. É dizer às pessoas não o que elas desejam fazer, sim o que elas precisam fazer. É levá-las não para onde elas querem ir, mas para onde elas precisam ir. Eu acho que essa dimensão de foco é relevante. O segundo, que é uma coisa que também foi comentado, que a liderança é uma expressão antiga, mas a liderança é concretamente um fenômeno situacional que depende da circunstância. Então, por exemplo, quando eu instalei o comitê de crise na PwC, eu selecionei pessoas que eram pessoas menos conceituais, menos, vamos dizer assim, num certo sentido, mais um estilão de fazer acontecer, mais pragmáticas e menos conceituais. Ou seja, eu estava reconhecendo que na instalação do comitê de crise, o impulso decisório tem que ser outro. Quem gerencia uma crise não necessariamente é quem gerencia uma expansão. Eu acho que reconhecer isso é fundamental. Com medidas mais práticas. Sob o ponto de vista de criar, digamos, a transformação mais a médio prazo, eu acho que tudo também está associado à cultura. E no nosso caso específico, nós temos um conjunto de valores que é formulado de maneira bastante simples, para que todas as pessoas entendam, que de alguma maneira cria um caldo de cultura que eu acho que movimenta essa transformação. Um dos valores diz que nós temos que fazer a diferença perante nós próprios, perante as nossas equipes, perante os nossos clientes. Então, esse conceito de você estar lá para fazer a diferença, para aportar conhecimento que faça a diferença para as suas pessoas, para os seus clientes. E o outro, que é bastante curioso, é o que nós chamamos de desafiar o limite do possível, que é o permanente estímulo a questionamento do status quo. Ou seja, você, de alguma maneira, estimula as pessoas a estarem ambicionando a superação, pelo fazer a diferença, e não se sentirem conformadas por um status quo que é muito definido pelo passado e menos pelo futuro. O que não significa dizer que nós trabalhamos num ambiente anárquico, porque, como o Milton bem coloca, há que haver convergência. Quem não comunga dos nossos valores não precisa estar na PwC. Eu não posso, nós não somos impositivos, mas os valores que a gente defende são os valores que as nossas pessoas defendem, ou não faz sentido, porque a estrutura não consegue evoluir nesse sentido. Então, eu acho que isso é importante, e no que se refere à tecnologia, que de repente pode ser vista como fim, nós definimos como meio. Tudo que está acontecendo de transformação digital nada mais é do que facilitadores para propiciar às nossas pessoas uma experiência mais rica para elas próprias e para os nossos clientes. Portanto, a centralidade da gestão continua em cima das pessoas. Evidentemente que o potencial trazido pela tecnologia, de aparatos de análise, etc., enriquece bastante. Então, você precisa saber usar a tecnologia para tirar proveito. Mas a ideia não é substituir pessoas por máquinas. Eu acho que haverá profissões que vão desaparecer, porque elas serão facilmente substituídas. Mas as pessoas vão ter que se relocalizar de uma outra forma. E o mundo não vai parar de precisar de pessoas. O que vai acontecer é que haverá um deslocamento de um determinado campo para outro. Perfeito. Agora, falando de pessoas, tem uma pergunta aqui do Segundino, que ele diz o seguinte: vocês lideram várias gerações em suas empresas, notadamente também os milênios, lógico. Como é que vocês têm visto essas gerações responderem a esse cenário atual? Vocês conseguem ter essa medida? Eu vejo que depende do... Eu já desisti de colocar as pessoas em grupos, sabe? De fazer a segmentação de acordo com os padrões, Irene. Então, tem gente que está... millennials que estão enfrentando super bem, que estão tranquilos, que estão levando na boa. Tem uns que têm filhos pequenos, não estão tão bem. Outros que moram sozinhos, estão sentindo solidão. Então, eu não acho que tem uma característica geracional, tá? Eu acho que esse é o momento que tem que olhar para cada indivíduo separadamente, tá? Então, você pega no mesmo grupo de pessoas, e tem isso lá no LinkedIn, às vezes tem grupos que, em função do tipo de trabalho, as pessoas têm uma certa variação na faixa de idade, não muito ampla, tá?
são pessoas que estão no início de carreira, e você vê comportamentos muito distintos e diversas formas de enfrentar a pandemia, tá? Então, acho que é o caso aqui de olhar individualmente. Eu concordo com o Milton, eu acho que depende muito da capacidade de adaptação de cada uma dessas pessoas, né? Agora, curiosamente, nós somos uma empresa onde a idade média é 30 anos. As pessoas mais jovens, elas têm mais obstáculos para trabalhar remotamente do que as pessoas mais velhas. Aí você fala, mas como? Mora com o pai, com a mãe, mora com colegas, tem filhos pequenos, quer dizer, tem todo um ambiente doméstico que não produz necessariamente a condição de se trabalhar remotamente com eficiência. Essa é uma dimensão que a gente tem verificado e a gente também faz pulsos, digamos, decenais para medir satisfação das nossas pessoas em relação ao que nós estamos fazendo. Essas pessoas são as que nós tivemos que introduzir um hotline de suporte psicológico, que são justamente essas pessoas que têm ambientes domésticos menos estáveis, que estavam mais angustiadas com o trabalho. Moram só, moram com colegas, moram numa pensão, moram com os pais, moram com amigos. Então, é um negócio complexo e a gente, portanto, criou um hotline para ajudá-los a enfrentar isso no plano psicológico. Eles ligam 24 horas por dia, o hotline está disponível, eles ligam e interfaceiam. E as ligações, elas indicam que quem mais liga são os mais jovens, curiosamente. Então, eu acho que, mas no fundo é isso. Eu acho que os grupos, né, eles têm dentro de si várias variações. Eu não olharia tanto na perspectiva de milênios, baby boomers, etc. Embora eu acho que os mais jovens têm mais dificuldade. Você imagine, eu estou aqui no meu escritório, certo? Imagine se eu tivesse um filho de 4, 5 anos aqui. Imagine imagine no caso das mães, metade do nosso contingente é mulheres. Elas estão à beira do ataque de nervos, porque a criançada não deixa elas trabalhar. Então, tudo e agora com esse negócio da escola, ninguém vai para a escola, não pode deixar crianças com os avós. Não necessariamente o home office é uma coisa que as pessoas estavam tão preparadas para viver como nós imaginávamos. Elas têm as habilidades, mas o ambiente em torno do home office nem sempre é fácil. O problema é que nós estamos em home office com todas as crianças em casa. Exatamente. É um grande problema. Mas temos uma última pergunta antes da gente, que a gente tem depois a despedida às 19h55. Eu acho uma pergunta que já me pediram para fazer, inclusive uma live disso com RHs. Nesse contexto de transformação, como que vocês enxergam, é do Juliano essa pergunta, como vocês enxergam o papel da liderança de RH para as empresas? Eu posso começar por essa, porque isso tem sido, se o Milton me permitir. Eu acho que a área de RH, aqui no nosso caso, é profissionalizada, ela tem uma estrutura profissionalizada, tem um sócio liderando, mas não vai dar suporte político, estratégico, mas do ponto de vista estratégico operacional, ela tem uma estrutura profissionalizada, ela tem uma grande chance de aumentar seu protagonismo. Mas essa grande chance só será materializada se as pessoas tiverem coragem de assumir esse protagonismo. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que existe uma extraordinária, digamos assim, oportunidade, você também pode erodir a respeitabilidade, a reputação da área, se o profissional de recursos humanos não for, digamos assim, corajoso, audacioso, melhor dizendo, o suficiente para assumir esse papel. Porque os gestores, eles estão, de alguma maneira, impactados por esse conjunto de tensões. Se tem uma pessoa, ou se tem uma área que assume essa necessidade de transformação, essa necessidade de suportar, essa necessidade de adaptar, de aumentar a diversidade e traz soluções, o gestor vai se sentir extremamente feliz. É meio que assim, puxa, ainda bem que tem alguém olhando isso. Agora, esse protagonismo, do ponto de vista de posicionamento estratégico, posicionamento mais contundente, não é necessariamente o posicionamento tradicional. O homem de recursos humanos ou a mulher de recursos humanos se vê mais como um assessor do que como um executivo. Portanto, eu acho que tem que haver uma transição da figura ou do comportamento tipo de assessor para um comportamento mais executivo. Eu entendo que tem que fazer isso por isso, ou seja, haver um pouco mais de efetividade na proposição e implementação de ações, e menos sugestão. Assim, eu acho que o Fernando falou super bem. Eu que falo muito com RH, Irene, e eu vejo que quando a gente fala RH no Brasil em particular, para muitas empresas, RH se resume ao departamento que vai fazer pagamento do salário e outras coisas, a parte burocrática
de manter um funcionário recebendo de acordo com a lei trabalhista, né? Então, o que o RH, o que já participei de reuniões, o papel do RH nas organizações, o RH fazendo parte a importância do RH para o CEO, ou seja, quando você fala muito da importância do RH, é porque realmente tem um questionamento sobre quão importante esse RH nas empresas brasileiras, né? Então, qual o papel de protagonismo que esse RH vai ter, e depende muito de cada organização, né? Então, você pegar algumas organizações, o RH está sendo realmente o fator gerador de mudanças, que está tomando uma liderança nesse momento complicado, que está tomando as decisões difíceis, que está sendo um executor, um executivo, como o Fernando falou, e tem lugares onde tem um papel completamente de coadjuvante, né? Mas, então, Oi? assim, resumidamente, o que vocês estão falando é o seguinte: o papel do RH neste momento de crise deveria ser um papel na verdade, de executivo, de estar dando soluções para o negócio, de gerenciar essa crise, ser o gestor dessa crise. E é uma grande oportunidade para isso, porque acho que nunca na história este papel foi tão necessário. Vocês não acham? Eu só vou complementar, depois deixar o Fernando responder, que ele entende mais do que eu disse, mas assim, a única coisa que eu acho que se o RH nunca exerceu um papel de liderança antes, começar a exercer esse papel agora não é fácil, tá? Então, pegou uma hora, assim, se a empresa nunca deu valor ao RH e às suas áreas de humanidades, agora você vai valorizar a pessoa, aqui você nunca valorizou, vai ser um momento difícil. Mas você está 100% certo. A área de RH nunca teve um papel tão importante como deveria estar tendo agora. É verdade, é isso. É uma grande oportunidade para RH. Isso que é... Fala, Fernando. Eu acho que, assim, complementando o Milton, o gestor ele tem que estar também, ele tem que ter a coragem de dar o espaço. Por exemplo, no nosso caso concreto, nós criamos um comitê de crise que basicamente define a resposta da organização no plano da proteção do engajamento, da mobilização das pessoas, e esse comitê de crise é liderado pela nossa área de RH. E a última coisa que eu espero que ele seja é aquele típico RH paternalista. Ele tem que olhar a estrutura de recursos humanos na dimensão do negócio, porque a gente não consegue oferecer às pessoas progresso se o negócio não for bem. Então, eu acho que... E aí eles estão se comportando bastante bem, que eles assumiram o protagonismo, o que me dá bastante orgulho. Porque se eles não tivessem assumido o protagonismo, a gente estaria, na verdade, desmoralizando a infraestrutura de RH que a gente tem. Portanto, eu acho que essa assunção do protagonismo ela pressupõe um outro tipo de mindset em relação ao mindset tradicional. Que bom. Agora, última pergunta, assim, mas é rápido, bate bola, hein? Quanto tempo vocês acham que essa crise vai durar? Essa é a pergunta de $1 milhão para terminar isso aqui. E foi o Felipe que fez, eu resolvi terminar com isso. Eu fico torcendo. Eu vou falar rapidinho, então, assim, eu acho que vamos separar as crises, né? A crise da pandemia é só quando tiver vacina, né? Então, assim, eu acho que a tranquilidade de voltar uma vida anterior à que a gente vivia no dia que tiver a vacina. A ter uma vida um pouco mais normal, eu esperaria uns 2, 3 meses, Irene. Eu acho que, assim, do ponto de vista de curto prazo, nós vamos viver uma brutal recessão nos próximos 6 meses. E vamos conviver com a pandemia juntamente com a recessão. Então, essa é uma coisa que a gente ainda não enfrentou. A pandemia vai continuar, primeira onda, segunda onda, embora a contaminação do rebanho vai se ampliar, e a gente vai estar vivendo ainda a instalação de uma brutal crise. No ano que vem, eu acredito que no meados do primeiro semestre as coisas comecem a se acentuar um pouco sob o ponto de vista de recuperação da economia, contaminação do rebanho, e acho que no decorrer do ano que vem, mais para o meados, para o final do ano, aparecerá uma vacina. E aí, uma vez a vacina acontecendo, eu acho que a vida vai aos poucos se normalizar dentro desses conceitos de menor viagem, algum desses impactos. As pessoas descobriram que podem trabalhar, né, em alguns momentos em casa, não precisa viajar. Antigamente eu ia ao Rio para uma reunião de 2, 3 horas e voltava. Eu acredito que preciso ir. E os meus clientes não demandam tanto. Então, isso mudou.
Agora, eu concordo comigo, você só vai acabar com essa memória de pandemia quando a vacina chegar, e eu acredito que chegará. Ótimo. Gente, faltam 2 minutos para a gente terminar. Eu queria só que cada um de vocês desse uma última mensagem final para a gente poder terminar, mas é rapidamente. Vou falar, então. Eu queria agradecer, Irene, o convite. Foi um prazer estar com você. Espero que tenha sido útil para as pessoas aprender um pouquinho sobre a experiência do Fernando, que é muito grande, né? A sua. Contribuir um pouco com o que eu conheço do LinkedIn. Então, espero que tenha sido útil. Espero encontrar vocês em épocas melhores, né? No futuro. Eu faço minhas palavras do Milton. Acho que foi ótimo estar com vocês. Ótimo, inclusive, conversar junto com ele. Gostei muito da maneira dele, da forma como ele coloca as coisas. E eu acho que a mensagem que eu diria que vale a pena para todos nós é aquela que eu falo diretamente com as nossas pessoas. Essa crise será superada. Nós vamos sofrer, nós vamos viver algumas agruras, mas ela será superada como todas as grandes crises que a humanidade já enfrentou. Então, eu diria que o que cabe é uma mensagem de esperança, mas, ao mesmo tempo, uma mensagem de preparação para enfrentar alguns tempos que serão duros, mas, em algum momento, a gente supera. O mundo vai ficar melhor, mais humano, mais solidário. Não tenho dúvida. É isso aí, gente. Eu queria agradecer tanto ao Milton quanto ao Fernando. Foi um prazer imenso ter vocês aqui. E a gente preza por essa diversidade mesmo de opiniões. Agradeço a todos todos que estavam aqui presentes, que fizeram perguntas. Não deu para fazer todas as perguntas. Também concordo, quero deixar a mensagem: vai passar. Agora, depende de cada um de nós também a forma com que isto vai passar. Então, é uma hora da gente procurar se olhar, procurar ver o que precisa melhorar, o que precisa ser feito para melhorar e seguir em frente, porque não há nada mais para fazer, né? Além de seguir em frente e confiar e traçar um futuro, né? Porque o futuro, embora incerto, a gente tem que caminhar para algum lugar, porque quem não tem para onde ir vai para qualquer lugar. Então, eu realmente agradeço a todos, foi um prazer imenso estar com vocês, desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigada. Obrigado, Milton. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.